Graça e paz de novo, é uma alegria estar aqui. Celso toda vez brinca, né? Diz que ele me chama e eu nunca venho. Só eu já contei 10 vezes que eu estou aqui. Ele esquece. Mas olha, amados, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que alguém me convida para trazer a palavra, eu confesso que eu tremo e temo, porque eu sei o peso e a responsabilidade que é trazer a palavra. Tem muita gente aí que prega, tem gente que tem coragem, irmão, de pregar e falar coisas que não está na Bíblia. Eu fico apavorado quando eu vejo gente pregando coisa que não está na palavra. Meu coração treme por dentro. Mas hoje eu queria trazer, irmãos, uma palavra que eu senti no meu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 21, você já ouviu, com certeza, você já ouviu o que nós vamos ler aqui. Mas hoje, eu queria trazer o que está nas entrelinhas desse texto. Evangelho de João, Yohanan, capítulo 21. Eu vou ler ele todo para que a gente entenda, mas eu quero me ater no versículo, em 2 versículos, tá? Se você perceber alguém do seu lado sem a Bíblia, se você puder compartilhar, faça isso para que todos possamos ter a porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, João 21 em diante. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Amados, aqui Jesus está ressurreto. Foi depois da crucificação, foi depois da ressurreição. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que no caso é João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, uma média de 90 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quantos peixes, irmãos? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Glória a Deus. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Podem sentar aqui. Glória a Deus. Amados, quantos aqui já leram esse texto? E quantos aqui já descobriram que de todos os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, esse é um dos textos que mais códigos estão internalizados em cada versículo? Tudo isso que eu li aqui, talvez para mim e para você, que somos ocidentais, brasileiros, talvez a gente não entenda o real sentido desse texto. Eu quero dizer, querido, que nada, absolutamente nada do que está na Bíblia está por um acaso. Nem mesmo uma vírgula que seja, um tio que for, um ponto, uma exclamação, uma pergunta, um número, um dia, tudo que está dito na palavra de Deus tem um sentido profundo e real. Às vezes nós não entendemos porque nós olhamos para a Bíblia e nós temos em mãos a palavra de Deus transliterada do original. Temos a Bíblia em português e às vezes, por nós não conhecermos a fundo o hebraico, a cultura, tudo que envolve a intimidade judaica, às vezes nos passa muitas coisas desapercebidas. E às vezes o que para a gente é uma palavra tão insignificante como da última vez que eu preguei aqui, que para algumas pessoas era pés, mas tinha uma outra conotação muito mais profunda. Aqui talvez você possa dizer: foi mais um grande milagre que Jesus fez. Mandou os discípulos jogar a rede ao lado direito do barco e de repente, no raso, porque a Bíblia diz que eles estavam a 200 côvados da praia, ou seja, eles estavam bem próximos, eles estavam numa média de 90, 100 metros no máximo da praia. E eles disseram: mas nós estávamos lá no alto mar e nós não conseguimos. E o Senhor acha que aqui no raso vai ter essa quantidade toda de peixe? Para eles não entendiam, porque eles não conheciam o que Jesus naquele momento estava se revelando a ele, como o texto no início diz. E ele então se manifestou aos discípulos. Essa palavra, amados, ela tem uma conotação muito mais profunda do que o próprio texto tenta trazer. É o mesmo início quando João escreve o Evangelho de João, quando o Espírito vem sobre ele, e João então pega a pena e ele vai escrever as primeiras palavras do Evangelho, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo não era, mas no original diz: e o Verbo é Deus. Essa palavra, eu imagino João com a pena tremendo, ouvindo o Senhor dizer: escreve Tremélios, que
é no princípio. Esse no princípio é diferente do no princípio, quando a gente lê lá em Gênesis, que a gente vai ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá em Gênesis, está no hebraico, para. Mas aqui no Novo Testamento é a mesma palavra para mim e para você no princípio, mas nas duas linguagens tem uma profundidade tremenda. O que lá é para, aqui é tremélios, que significa, Jesus disse para João, escreve no princípio, escreve tremélios, que significa antes, que houvesse o antes, que houvesse o antes, que houvesse o antes, que houvesse o antes, antes do antes, que houvesse o antes, que houvesse o antes que houvesse qualquer coisa. Ele diz, no princípio era fé. Jesus está dizendo, olha João, antes que houvesse qualquer coisa, eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Diferente de quando a gente lê no princípio de Gênesis, parece que é a mesma palavra. Mas quando você vai a fundo, então você começa a entender que dimensão profunda é o original. E o hebraico, amados, ele é de todas as línguas. De todas as línguas que existem, o hebraico foi a única língua que quem gerou foi o próprio Deus. Glória a Deus. Você sabia disso? As primeiras letras do hebraico foi Deus que deu quando ele escreveu na rocha as leis da Torá. Foi Deus que criou. Eu vejo gente falando horrores. Ai, por que hebraico, amados? Você não faz ideia de quando você fala ou escreve o hebraico, você está proferindo bênçãos para a sua vida. Você sabia disso? Glória a Deus. É para uma outra pregação. Disso que nós lemos, eu só quero me ater no primeiro versículo, que está no verso de número 12 do capítulo 21, da parte B, que diz assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Glória a Deus. Interessante que no versículo de cima, Jesus está na praia olhando eles, e eles olham, mas eles não sabiam que era Jesus que estava ali. Quando Jesus diz, vocês têm o que comer, alguma coisa para se comer, eles disseram não. Aí João olha para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. Pedro, quando ouve aquilo, a Bíblia diz que ele estava despido, mas na verdade essa palavra não é despido, totalmente despido, porque existem duas formas de se cingir na Bíblia. Quando a Bíblia diz que os homens de Israel se cingiam para a guerra, se você já leu isso, que o povo de Israel se cingia para a guerra, porque naquela época só os soldados se cingiam para a guerra. Sabe por quê? Porque eles não usavam cueca. Então quando a Bíblia diz que eles se cingiam para a guerra, eles pegavam um pano e eles amarravam suas partes íntimas, deixavam bem presa, porque só um homem vai entender isso que eu vou dizer. Tente um homem nu sair correndo, você não corre 10 metros. Você vai chorar, você vai correr chorando. Né? Né? E tem muitos irmãos também abençoados lá. Então, quando eles iam para a guerra, muitos não tinham cavalos, eles iam a pé, eles corriam. Então, para que eles corressem em batalha, eles tinham que se cingir para a guerra. Eu já ouvi cada besteira. Um dia eu ouvi um pastor dizer que eles se jogavam
jogavam cinza, se cingiam. Nada a ver. Aqui, Pedro, quando ele se cinge, ele estava só de cuequinhas, ó, no barco. Tanto é que ele veste a sua roupa e cai na água, porque havia uma crise emocional em Pedro. Quando Pedro nega Jesus, que ele tinha dito há poucos dias antes, quando Jesus disse: olha, o filho do homem vai ser entregue na mão dos salteadores, ele vai ser isso, vai ser aquilo, ele vai ser crucificado e ele vai ser morto. Pedro, por ser colérico e sanguíneo, eu sei exatamente o que é, porque eu sou sanguíneo e sou colérico. Eu de fleumático eu não tenho nada, eu de melancólico idem. Pedro pula e diz: eu não te deixarei morrer, eu não sei o que, faz aquela militância toda. Jesus olha e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Pedro diz: eu mesmo não, mentira. As pessoas dizem que tinha um galo na mamãe, não tinha galo nenhum. Eu já falei isso. Isso é bom, amado, isso é só o sangue de Jesus. Né? Deixa eu orar para o pastor de vocês. Amados, já deu uma briga danada. Amados, não havia nenhum galo. Você já viu o galo na madrugada cantar? Só se for o galo lá de Recife. O galo da madrugada. O costume diz que aonde Jesus estava, ele foi preso e levado à casa de Caifás. E de lá ficava muito próximo ao templo, onde ele foi levado e foi injustamente acusado de coisas que ele nunca fez. Aquela região do templo não se podia ter nenhum tipo de animal. Vocês sabiam? O pastor, que galo foi esse que cantou então? Havia dentro do exército romano, havia uma guarda especial. Você já viu aqueles guardas que tem lá no palácio? Ali o presidente fica, que eles são chamados de dragões da alvorada, da independência. Aquilo é um tipo de guardas. Os romanos tinham um destacamento que a função deles era subir numa torre próximo do templo, e havia ali, eles eram apelidados pelos judeus de galináceos, que quer dizer só Jesus, que quer dizer galos. E eles tinham tipo que uma cornetinha, igual o irmão do chofar. Então de hora em hora subia na torre, e ele então com toda a força ele e eles eram os galináceos da noite. Então naquela hora que Jesus estava sendo, era a hora da troca de um deles. Então quando ele toca lá, Pedro nega que eu já vi filme, já vi quadro, o galo do lado de madrugada, já viu o galo acordado? Quem já viu o galo de madrugada acordado? Só se ele tomou 2 quilos de Lexotan. Está doido, rodando lá no galinheiro. O galo vai dormir 5 da tarde, já está dormindo, 6 da manhã ele está acordado gritando. Era de madrugada. É igual dizer que dia 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu, e não, nunca foi. Dezembro, Israel neva. Nela que faz frio, que você vira do avesso, de tão frio que é. E a Bíblia diz que aqueles reis estavam onde? No campo. Quem fica no campo é um inverno rigoroso, só se estiver doido. Ninguém fica em área aberta, em um lugar frio. Eu sei que eu já morei lá na Europa, eu sei o quanto é frio. Você quer estar em um lugar agasalhado, você não pode ficar. Se dizem os estudiosos que foi no mês de março Jesus nasceu, mas isso é uma outra coisa. Mas deixa eu falar um texto, pelo amor de Deus.
Amado, esse capítulo de João, capítulo 21, é um dos textos que, se nós pudéssemos comparar, seria comparado como uma parábola. Jesus falava quando ele não queria que as pessoas entendessem completamente. Jesus usava parábolas. E quando os discípulos não entendiam, Jesus, quando se afastava daquela multidão, então Jesus chamava os 12 para pertinho, e ali Jesus ia explicar o que ele queria dizer, mas não podia falar naquele momento. E o capítulo 21, irmãos, cada versículo desse aqui é um código profundo da Bíblia. E desses códigos eu vou usar dois. Eu vou usar a figura do peixe e vou usar o número 153. Por que não é 150 redondo? Por que que é 153? Por que não é 140? Por que não foi 100? Por que não foi 10? Tem que ter esse quebradinho, amados. Nada está em vão. Esse 153 é uma linguagem codificada de Jesus para os seus. E hoje você vai entender por que tem 153 na Bíblia. Você já parou para perguntar? Talvez para você foi um número de peixes, mas para os discípulos foi uma revelação profunda. E que eles, como nós acabamos de ler, quando eles ouviram isso, eles não ousaram perguntar: quem és tu? E você vai entender. É um ensinamento tão profundo, são coisas tão... É o hebraico, amados, ele é como se fosse uma cebola. Você já viu cebola? Você vai descascando, aí tem a casca, aí tem os gomos que você vai tirando, vai, e você, até você chegar no centro da cebola, você tem que tirar muitos gomos. Assim é o hebraico. Quando você começa a ler, você vai descortinando coisa por coisa, você vai entendendo, você vai compreendendo, e aquilo vai se abrindo, vai se descortinando, e você vai se aprofundando ao ponto de você dizer: meu Deus, eu não sabia que isso era assim. Então ouça, diante de uma revelação tão profunda, que Jesus está naquele momento se manifestando aos seus discípulos, eles então entendem o que realmente Jesus estava naquele momento se manifestando de uma forma única e verdadeira e intimamente pessoal, porque eles precisavam daquela revelação. E por que Jesus não falou antes, pastor? Porque ele ainda não estava completamente 100% no seu ministério. Jesus tinha que cumprir todos os requisitos que Deus deu a ele. E quando ele cumpre, que ele é crucificado, morto, e ele é ressuscitado, e ele então vem ressurreto, aí sim, ele está completamente 100% completado o seu ministério. Então ele vai agora de uma vez por todas se revelar, se manifestar aos seus discípulos, porque daquele dia em diante eles não foram mais os mesmos, eles não conseguiram mais ser o mesmo, porque eles passaram 3 anos andando com Jesus, viram coisas tremendas, viram coisas maravilhosas, viram coisas profundas, coisas que o próprio autor de João diz que nem todas as coisas que ele fez foram registradas, porque não haveriam livros que pudessem comportar tantas coisas que Jesus fez, de tantos milagres, de tantos prodígios, de tantos ensinamentos, de tantas coisas que Jesus fez em 3 anos. Eles foram testemunhas oculares, eles viram tudo aquilo, mas eles ainda tinham dentro de si alguns questionamentos que você vai entender. O primeiro código é a figura do peixe. Por favor, ouça. No livro de Levítico, capítulo 11, depois você vai lá e lê.
Levítico, capítulo 11, Deus, Ele diz ao seu povo, Ele ensina o seu povo, e Ele mostra para o povo quais são os alimentos que eles poderiam comer. Ali Deus diz para o povo: vocês só podem comer isso, assim, dessa forma, desse jeito. Esse animal pode, esse não pode. Isso deve ser feito assim. Assim Deus vai ensinando. E um dos alimentos que Deus diz para o povo comer é o peixe. Qualquer peixe? Não. Somente o peixe que tem escama. Peixe de pele não pode. Um dia o pastor, nós fomos para um restaurante lá em Fortaleza e ele pediu um sarapatel. Quem sabe o que é sarapatel? Sarapatel é feito de quê, irmãos? Quem come aqui? Fica com vergonha não. Olha, irmã, amado, não pode nenhuma comida com sangue, porque a Bíblia diz que sangue é vida. Não traga sobre si maldição, nem galinha cabidela. Não pode, não pode. E o peixe, irmão, só o de escama. Pastor, por que só o peixe de escama? Você sabia que o único peixe que ele pode nadar em qualquer água é o peixe de escama? E ele não traz sobre si nenhuma impureza sobre ele, não traz nenhuma doença sobre ele. Somente o peixe de escama, ele tem essa diversificação de poder nadar em qualquer água, porque ele não traz sobre si nenhuma impureza. E é por isso que um dos símbolos do cristianismo é o peixe. Quando se eu fosse um cristão da antiguidade, se eu quisesse saber que naquele lugar que eu estava havia um cristão, então eu pegava uma vara. Se eu estivesse na praia, você já viu o símbolo do peixe, que é o símbolo do cristianismo? Ele é uma volta e faz outra volta, já viram? Ele é assim. Então eu vinha e eu fazia uma volta e deixava a outra parte em branco. Se viesse algum cristão da época e visse aquele arco, ele saberia que ali passou um cristão. Então ele vinha com a vara e fazia o outro contorno e fazia o formato do peixe, que é o formato dos símbolos do cristianismo. Mas por quê? Porque o peixe, querido, de escama, ele é um alimento para Deus tido como um alimento puro, porque Deus, ele nos fez um povo separado. Pedro diz que nós somos um povo eleito. Pedro diz que nós somos uma raça santa, povo separado, de propriedade exclusiva do Senhor. Nós não temos mistura com outros povos. Nós somos de uma linhagem pura. Todos aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo receberam sobre si, foram outorgados por Ele. Recebemos sobre nós a adoção, a qual Paulo diz que fomos por eles adotados, somos adotivos no Espírito e recebemos dele todas as condições de filho. E quando nós somos isso, Deus nos olha como peixe de escama, peixe puro, porque há dentro de nós um evangelho, há dentro de nós algo puro que não se macula, que não se mistura com nenhum tipo de enfermidade ou de impureza, porque o que está em nós, guardados e fincados
significado é a palavra pura de Deus. É por isso que o peixe é o símbolo da igreja, do cristianismo. É por isso que o peixe tem essa representatividade. E a gente entende isso quando a gente olha como que se escreve peixe em hebraico, com 2 letras. A tradução de peixe em hebraico, diga, Dag. Diga, irmão. Diga, Dag. 2 letras. Mas com um significado tão profundo que você vai entender. A primeira letra é a letra Dalet. A letra Dalet, irmão, ela é um traço e um que não é no final, é quase que no meio dele. Se você olhar o Dalet, ele é como fosse uma porta. Ele é assim e bem aqui vem o risco. Parece uma porta. E o significado da letra Dalet é porta. Aleluia. Peixe significa também porta. Então eu e você somos. O que é que uma porta ela representa? Acesso, passagem, sair de um lugar ao outro, estar em um ambiente e adentrar em um outro ambiente. Porta, ela é acesso de entrada ou de saída. Porta, ela dá amplitude. Pode ser também chamada de portal, mas a tradução mais próxima é porta, porque Dag vem da raiz da palavra digis, que quer dizer pescaria. Então nós somos uma porta. Então nós temos dentro de nós espiritualmente uma porta. Você lembra do livro de Neemias, que ele restaurou os muros e as portas? Cada porta do livro de Neemias fala de uma personalidade humana, fala de um caráter do homem. E Deus foi restaurando o caráter de Israel, porta por porta, porta por porta. Deus foi restaurando as 12 tribos. A outra letra é Gimel. Você lembra de uma carteira de cigarro escrito Gimel? Que tinha um camelo? Tu é esfumante, né? Tu tem uma cara de tudo cortado, não sei, uma bigode. Você lembra de uma carteira de cigarro que tinha um camelo? O nome era Gimel. Gimel é uma letra hebraica. Sabe o que significa Gimel? Você lembra o que tinha nessa carteira de cigarro? Era uma figura de um camelo. Você lembra? Não era um camelo? Gimel significa camelo. E o que o camelo ele representa? Resistência. Ele é um dos poucos animais que anda grandes distâncias no deserto. Ele é resistente ao calor. Ele é resistente às intempéries. Ele é resistente a tudo que é adverso, o camelo. E ele também armazena dentro de si uma quantidade enorme de água. E a água dentro do camelo gera energia e brota nele gordura, aquela cocova que o camelo tem. Aquilo são armazenamentos de água e de gordura que mantém o camelo vivo. Então, se nós olharmos para a palavra Dag, que são portas resistentes, portas que contêm dentro de si água. Jesus um dia disse assim, lá em João 10: eu sou aquele que entrar por mim. Jesus podia ter dito qualquer outra coisa, mas ele disse: eu sou Dag, eu sou porta. Aquele que entra por mim entrará e sairá e encontrará o quê? Jesus está dizendo: o cara que vem até a mim e ele entra, ele tem acesso e eu acesso nele, é o que o autor de Apocalipse diz: eis que estou à porta aí. Aquele que abrir
der acesso, que der liberdade, que der entrada, eu entrarei com ele e cearei com ele, ele comigo. O que Deus está dizendo é que o peixe é aquele que leva também alimento, ainda que seja em lugares difíceis, ainda que haja resistência contra o Evangelho, mas nós somos a carta pura de Cristo, como Paulo diz, nós somos a carta de Cristo, e aonde nós vamos, nós temos o Evangelho puro dentro de mim, e nós temos que ser acesso a outras pessoas que não conhecem a Cristo, que através de mim, de você, eles entrarão pelo que você tem dentro de você, a água que o mundo lá fora está com sede, e você tem água dentro de você para levar que eles estão sedentos, e você vai ser a porta que Deus vai abrir, Deus vai usar para que muitos entrem e encontrem pastagem. Esse é o simbolismo do peixe. É o primeiro código. Então todas as vezes que você lê sobre peixe, você já sabe, eu sou uma porta. Glória a Deus. E sou puro. Amém. Sou um animal que não tem impureza dentro de mim. Amém, queridos? Amém. E só um outro detalhe da letra Dalet. Como ela é assim, ó. Se tivesse uma caneta, eu ia fazer assim. E ela vem cortando assim. Vem cá, papai. Atenção pro rapaz mais lindo do mundo. Vem cá, papai. Fica bem aqui. Segura aqui, papai. Estenda essa tua braço. Faz tanto que o braço do Rafael é o Dalet. Ela é assim, ó. É o traço e sobra isso aqui. Então, na visão hebraica, o Dalet representa os pontos cardeais. Norte, sul. Você pode ficar lá, então você vai perder. Ou seja, o peixe, ele consegue levar o Evangelho aos 4 cantos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para terminar, para que você entenda. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Até aqui alguma dúvida? Não. Tá cansado? Senão eu paro. Não. Vamos para o segundo código? O Amém. bendito 153. Grandes Cristo. Pastor, por que está esse número na Bíblia? Por que é 153? Amados, aqui você tem que entender que no hebraico cada letra é um número. E cada número é uma. Cada letra é um número. E cada número é uma. Então 153 são quantas letras? Jesus, ele se manifestou em um tipo de parábola. Para mim e para você que somos brasileiros, ocidentais, não conhecemos dos costumes, não sabemos do peso que é o hebraico, do valor de cada letra, do que cada letra ela representa, que quando essas palavras elas são faladas, elas são liberadas as bênçãos de Deus, porque cada palavra foi Deus que deu, saiu da boca de Deus. Então, cada número desse representa uma letra. E cada letra dessa representa um significado. Lembra que eu li no começo o texto que eu me atentei, e eles não ousaram perguntar quem és tu, porque eles sabiam que ele era o Senhor. Guarde esse texto e você vai entender esse segundo código. Tem outros códigos aqui, o código do peixe que estava sob a brasa, que havia algumas brasas e alguns peixes sobre a brasa. Se já tinha peixe, por que Jesus mandou eles trazer outros peixes? Se já tinha alimento, e não era só o peixe, tinha o pão. É o outro código. Por que Jesus estava no clarear da madrugada na praia? Outro código.
Por que o barco era um barquinho, outro código? Se nós fôssemos falar de código por código, a gente ia amanhecer. Esses dois você vai entender. Esse segundo código está em Números, porque há algo escondido, e essa forma de numerar as letras do hebraico, de cada letra do alfabeto, isso é uma coisa que nós estudamos e chamamos de gematria. A gematria é um sistema que na época os soferins, ou seja, os escribas usavam para contar as letras. Então eles tinham que contar as letras. O escriba, ele era um cara que ele só estava ali para escrever. Não podia haver uma rasura, não podia haver um erro, não podia esquecer nada. Se ele errasse uma letra, ele tinha que rasgar tudo e começar tudo de novo. Não tinha como apagar. Ele tinha que refazer, ele tinha que jogar fora, porque Deus não aceita imperfeição na sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita. Por isso que o escriba, os soferins, eles usavam a gemátrica para contar as letras da Torá. Assim, eles saberiam que não haveria erros em qualquer cópia da Torá. Porque assim como a escrita e a contagem também deveria estar correta, porém, devido a esse sistema, cada palavra ela tem um valor equivalente. Por isso que não se pode escrever nenhuma palavra errada. Por isso que não se pode tirar ou acrescentar nenhuma parte das escrituras, por causa das devidas contagens de cada letra. Por isso que lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, se eu não me engano, lá no finalzinho, João, ele escrevendo, ele diz, eu vou ler, para que você saiba que a importância da letra, a importância que, como Deus ele vê a sua palavra, como ele ama a sua palavra, como ele não aceita que as pessoas usem a palavra dele de qualquer forma. Não use a palavra de Deus em vão, não faça isso. No livro de Apocalipse, capítulo 22, do verso 19, do verso 18, 22, 18, Apocalipse 22, 18, ele diz: eu, maiúsculo, é Jesus falando, eu, a todo aquele que ouve as minhas palavras, a palavra da profecia deste livro, da palavra de Deus, deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, não se pode de forma alguma falar o que a Bíblia não está dizendo, colocar coisas que a Bíblia não está autorizando você falar. É por isso que vai ter muito profeta aí que vai ser confrontado por Deus, que Deus diz assim: diga para ele, a minha palavra para ele é assim, não vá, porque se você for, eu vou tirar o que você mais ama. Aí o profeta pega e diz: olha, Deus disse que não é para tu ir, porque se tu for, Deus vai matar teu pai, vai matar tua mãe, vai matar teu filho. Deus não falou isso, ele já acrescentou. Tem gente que vai pregar, coloca coisas para enfeitar, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a sua palavra seja ministrada fielmente, como ele diz: eu honro a minha palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, esta jamais passará.
passar, passarão os céus, passarão a terra, porque fiel é aquele que diz e é aquele que escreve, e diz o santo, eis que as palavras desse livro são verdade e são verdadeiras, porque eu sou verdadeiro, diz aquele que escreve. Glória a Deus. Não se pode, de forma alguma, brincar com a palavra de Deus. Falar o que a Bíblia não diz, não se pode. Então, o número 153 são palavras codificadas que responde ao termo que respondeu o que os discípulos eles mais temiam. Quando Jesus diz assim para eles: então vão lá no barco buscar os peixes que vocês pescaram. A Bíblia diz que Pedro se levanta e ele vai. Só que eles já tinham contado que havia na rede 153 peixes. E Pedro sozinho, o outro código, vem, a Bíblia diz que ele sozinho vem arrastando. Você não entendeu, não? Pedro, foi só Pedro que foi buscar a rede. E a Bíblia diz que eram tantos peixes grandes que a rede não se rompia. E é Pedro que corre para ir buscar. E Pedro vem arrastando aqueles peixes para a praia. Por causa desse ato de Pedro, de trazer sozinho aqueles peixes que representa a humanidade, é Jesus que depois dessa conversa, Jesus olha para Pedro naquela fogueira, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha e diz: te amo, Senhor. Como ele foi buscar, Jesus disse: apacenta as minhas. Glória a Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Pedro sente um impacto. Era o peso da responsabilidade do que ele começou a entender. Aleluia. Ele começou a trazer na mente: meu Deus, um dia Jesus disse para mim: tu és Petra, tu és Pedro, e dessa pedra as portas do inferno não prevalecerão sobre ele. Jesus olha para Pedro e diz: tu és pedra. Aleluia. Tu és pequeno hoje, tu és pedrinha pequena, tu és pedra, mas sobre a minha palavra, que é a rocha que os construtores rejeitaram, uma grande pedra, a pedra da fundação, a rocha, a palavra, Cristo Jesus, sobre ela a pedra. Hoje tu és faca, hoje tu és um grão pequeno, mas tu ainda é pedra, tu és pedra, e dessa pedra, eu quero te dizer que as portas do inferno, Pedro começou a linkar uma coisa com a outra. E quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pela terceira vez, tu me ama. A Bíblia diz que Pedro se cala e olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes. Pedro disse: Senhor, um dia tu disse para mim que eu era pedra, eu era pequeno. E hoje tu diz para mim apacentar a tua igreja. Tu sabes, Senhor, se eu tenho condições de, como eu puxei a responsabilidade para mim. Como um dia também ele deve ter lembrado quando Jesus disse: eu te farei pescadores, não mais de peixe, mas te farei pescadores de homens, de almas. Tudo isso, quando Pedro trouxe aqueles peixes, era o cumprimento de tudo aquilo que Jesus disse para ele durante 3 anos. Aleluia. 3 anos. E a palavra 153, eu vou revelar ela agora. Você quer anotar? Anote. Em duas, a palavra original eu vou falar aqui, mas eu vou falar o que hoje é aceitável
entre até os próprios judeus. A palavra 153, a tradução dela, para nós é um número. Para João, ele entendeu na hora. João, tanto ele entendeu que ele colocou 153, ele escreveu 153 grandes trechos. João podia ter escrito o significado, mas ele entendeu o código. Então ele preservou, e significa Arohi, Yehovah, Elohim, no original, ou Elohim, ou Elohim, mas o original é Elohim, fala do pessoal. Arohi, Yehovah e Elohim, ou Elohim, que significa Arohi, eu sou. Jesus disse, traz esse peixe. Jesus disse, Arohi, eu sou. E Yehovah, o teu Deus. 153 significa eu sou o teu Deus. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque durante 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, a divindade de Jesus sempre foi questionada pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, pelos romanos, pelo próprio povo judeu e até mesmo pelos próprios discípulos. A divindade de Jesus, quem realmente ele era, sempre foi colocada em xeque. As pessoas tiveram pessoas que disseram, ele é Beelzebul, porque esses sinais que ele faz, esses prodígios, a não ser que seja pela mão de Beelzebul, Jesus foi chamado de Beelzebul. Você já leu na Bíblia isso? Uns diziam, não, se levantou entre nós um grande profeta. Jesus nunca era tido como aquilo que ele revelou, eu sou o teu Deus. Uns será, tu és João Batista, tu és Elias, tu és o Messias. Todo mundo dizia um monte de coisa. Teve gente que dizia assim, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Natanael disse, e por acaso pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, porque foram dizer que Jesus era nazareno. Até de Nazareno ele foi chamado. No dia que Pedro se levanta, e Jesus, sabendo dessa coisa que havia entre até os discípulos, um dia Jesus chamou os discípulos dele para perto e diz assim, o que é que vocês dizem sobre mim, a meu respeito? E aí começou um burburinho, aí um disse, um diz que tu é Elias, outro diz que tu és fulano, outro diz que tu és isso, outro diz que tu é isso, outro diz que tu é isso. Aí Jesus olha para eles e diz, e vós, o que dizeis que eu sou? E aí eles ficam calados. Aí é Pedro, o que foi buscar lá os 153 peixes. É Pedro que se levanta, olha para Jesus. Eu acho que Pedro nem escutou o que ele falou. Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro fala isso, Jesus olha e diz, bem-aventurado és, Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, e sim o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Mas ainda não é hora de vocês saberem isso, porque eu ainda estou na terra cumprindo o meu ministério. Mas quando eu morrer, que eu cumpri, que eu disser lá naquela cruz, está consumado,
Quando não tiver mais nada do que, quando não houver mais nada do que se fazer, quando eu bradar, dizendo está consumado e na tua mão eu entrego o meu espírito, então eu vou voltar, não mais como o homem que você mandar, mas vou voltar a ressuscitar. Tanto é que quando ele aparece, Jesus disse: não toquem que eu ainda não estou glorificado. Jesus, quando ele termina o seu ministério aqui na terra, então essa dúvida que os discípulos carregaram pelos 3 anos, quem realmente é ele dá esse código dos 153 grandes peixes. Então naquele dia, quando eles contam os peixes, que eles viram 153, eles não ousaram mais perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que naquele dia ele era o Senhor. E daquele dia em diante a vida deles foram impactadas. Glória a Deus. Eles precisavam ter a certeza absoluta que os 3 anos que eles andaram com o próprio Deus na terra. Eles foram preparados. E aquilo que Pedro foi buscar, aqueles 153 grandes peixes, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quando Pedro prega, a Bíblia diz que naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram, vieram para as portas de Pedro. Foi Pedro que foi naquele dia o dag, o peixe de porta que se abriu, e muitos foram invadidos pela água que jorrou de Pedro. E a Bíblia diz que no outro dia Pedro prega, e já não foram mais 3.000, a Bíblia diz que foram 5.000. E assim a igreja foi crescendo, porque agora eles sabiam que eles receberam um chamado do Ani Adonai, que é o resumo dessa palavra que eu falei. Ani Adonai também, se você contar cada palavra de Ani Adonai, cada letra, Ani Adonai, cada letra, se você somar, vai dar 153. Por isso que eles entenderam. Talvez eu e você é o número, para eles uma revelação de quem realmente era Jesus. Eu sou o Senhor teu Deus. E hoje eu quero dizer que ele está dizendo a mesma coisa aqui. Eu sou o Senhor teu Glória a Deus. E você vai ser um grande peixe. Aleluia, Deus. E você vai trazer rede cheia de peixe para esse lugar. Amém. Glória a Que Deus. Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém.